3h37, de volta com o Estúdio CBN e falamos agora há pouco aqui no programa sobre o clima seco, período de estiagem aí pela frente, com previsão de menos chuva ainda do que já é previsto para esse mês de julho, e o aumento da frequência dos casos de infecções virais respiratórias no inverno preocupa profissionais da área da saúde, principalmente com relação aos bebês. Isso porque eles ainda não têm as defesas do organismo bem desenvolvidas. A recomendação dos profissionais do Hospital Maternidade aqui de Campinas é que a atenção com os bebês seja ainda maior nesse período de clima seco e também de frio. Sobre esse alerta, a gente conversa agora com o médico Abimael Aranha Neto, ele que é supervisor técnico da unidade neonatal da Maternidade de Campinas, tira as dúvidas sobre esse assunto. Abimael, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer falar com a CBN, até porque eu sou um ouvinte assíduo da rádio. Prazer é nosso, viu, Abimael? Bom, queria que o senhor falasse para a gente hoje, né, qual que é a situação na maternidade de Campinas. A gente sabe que é aí um dos principais hospitais, né, do interior, quando a gente fala do atendimento dos cuidados, né, com os bebês, da unidade neonatal também. O que vocês têm observado nesse período aí de tempo mais frio e mais seco? A presença de doença respiratória, principalmente da doença respiratória viral, é uma constante nos meses de inverno. Então, isso já é previsto, porque os vírus respiratórios eles têm uma espécie de sazonalidade. Então, eles aparecem muito nesta época do ano. Principalmente um vírus chamado vírus sincicial respiratório, que é o vírus que é prevalente nesta época do ano em toda a população, mas mais especialmente em bebês e idosos, né? Então, esse vírus, o vírus sincicial respiratório, representa para a gente um grande perigo atingindo bebês que eventualmente precisam ficar internados, né? Então, a gente, nesta época do ano, sempre tem aumento dos casos de internação de bebês, no caso da maternidade, inclusive bebês recém-nascidos. Doutor, o senhor citou aí o vírus sincicial respiratório, né? Ele é mais perigoso que a gripe ou não? E como que os pais podem diferenciar, por exemplo, uma infecção desse tipo com o vírus da gripe? Na verdade, a maior parte das gripes, das doenças respiratórias, elas têm um comportamento, uma sintomatologia relativamente comum. Então, nós temos sempre diferenciar entre gripe e resfriado. Normalmente, tanto a gripe como o resfriado começa com tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, dor de cabeça, mas nas gripes, essa sintomatologia é mais grave, tem uma febre mais alta e normalmente tem um comprometimento, vamos dizer assim, geral maior. Enquanto que o resfriado comum, ele tem todos esses sintomas, mas esses sintomas são mais fracos e mais passageiros. O vírus sincicial respiratório também tem toda essa sintomatologia, mas como ela comete também os brônquios, né, que são as vias aéreas do bebê, nessas crianças também é possível que elas apresentem um quadro de chiado no peito, exatamente como a gente descreve naquelas crianças que têm asma, que têm um comprometimento dos brônquios. Então, não é incomum que, além de toda essa sintomatologia, os bebês tenham uma dificuldade grande para respirar e um chiado no peito. Doutor Abimael, nós adultos, né, quando temos um resfriado, uma gripe, depois principalmente que é diagnosticado, a gente sente as diferenças mais ou menos desses sintomas que o senhor falou. Mas claro, quando a gente tem um bebê, né, uma criança muito pequena, sem defesa no organismo, os pais ficam desesperados quando vem a criança tossindo, né, com dificuldade para dormir, com o peito arranhando. Para saber, né, tem como diferenciar logo de início se é um resfriado ou uma gripe, ou assim que tem o primeiro sintoma, deve-se levar
o bebê para a unidade médica, porque a gente sabe também que onde muitas crianças ficam juntas, também muitos vírus se espalham, né? As escolinhas, a gente sempre vê a criança ficando doente num período do ano, não agora que está de férias, né? Mas quando começa a esfriar. Então, qual é a hora, né? Para às vezes não levar o bebê e correr um risco maior? Esse é um grande dilema dos pais, né? Esse é um grande medo dos pais, né? Os pais, da mesma forma que querem proteger os seus bebês, eles têm muito medo de deixarem passar um sinal mais importante e perderem tempo de avaliação, né? Então, isso às vezes, é uma linha muito tênue entre proteger o bebê por não levá-lo, como você disse, a um pronto-socorro, onde nesta época do ano o número de casos é muito grande, o tempo de espera é grande e as crianças ficam em contato com muitos outros indivíduos, especialmente crianças com os mesmos sinais. Então, é importante que os pais, primeiro, se observem a atividade do bebê, a vontade do bebê comer, dele estar mamando de forma adequada, se a febre é muito alta, muito intensa, e se a criança fica muito caidinha quando está com febre, e depois do remédio, se ela fica ainda continua muito quietinha, muito deprimida, ou depois que passa a febre, ela fica ativa, comendo, ingerindo líquidos, ou seja, mamando. Então, quando você tem um bebê que está com boa atividade, brincando, apenas com um pouco de tosse e coriza, e a febre começou há 1 ou 2 dias, isso é plausível que os pais continuem observando a criança em casa. Mas à medida que os pais vejam que a febre é muito alta, que ela não está cedendo, que quando o bebê tem febre, mesmo depois sem febre, a criança está caidinha, né? Que a criança não quer comer, que a criança não quer mamar, e principalmente que a criança está respirando muito rápido ou com esse chiado no peito, aí é importante que ele leve a sua criança para o posto de saúde ou ao seu pediatra, para que o seu pediatra possa avaliar e diagnosticar se aquele quadro ainda é um quadro leve, que não há problema do bebê ficar em casa, ou se essa criança já está com um quadro grave e que precisa de assistência hospitalar, porque muitas vezes essa criança que está com um quadro mais grave, né, ela pode estar fazendo a troca de oxigênio muito ruim, então está com falta de oxigênio no sangue, e muitos desses quadros de gripe podem evoluir para pneumonia, para sinusite, para otite, e para o bebê ficar desidratado. Então, é importante que o pediatra, né, nessas circunstâncias, faça uma avaliação pormenorizada para situar em que condições esse bebê está. Doutor, citamos aqui as gripes, resfriados em bebês que podem ser graves, mas existe uma preocupação ainda maior com a bronquiolite viral, que pode ser ainda mais perigosa, né, doutor? A bronquiolite é exatamente este quadro provocado pelo vírus sincicial respiratório, né? em que esse vírus, né, em Campinas, está prevalecendo entre as doenças virais, e ela está prevalecendo nos bebês abaixo de 2 e 5 anos. Então, este vírus, o vírus sincicial respiratório, é uma grande preocupação, porque ele é o germe que está prevalente, é o germe que tem esse potencial de fazer com que a criança possa piorar e necessitar de internação ou evoluir para um quadro de pneumonia. Então, nós temos permanentemente nesta época do ano essa preocupação com a bronquiolite viral, porque é este germe, é esta situação que tem levado as crianças para os quadros de internação e, eventualmente, casos graves e até, infelizmente, de morte.
Agora, doutora Abimael, já que a gente está falando de tudo isso que acontece, de todas as consequências, claro que uma doença que se pega pelo ar, ainda mais com o período que nós estamos, né, que é fácil disso acontecer, como prevenir, principalmente nos bebês, o que os pais podem fazer para evitar? Então, nós, infelizmente, há muito pouco tempo atrás, tivemos uma situação de quadro viral grave que acometeu toda a população. Então, nós, naquela época, tomamos uma série de cuidados, uma série de providências que a imprensa toda divulgou e que boa parte da população seguiu. Aparentemente, a gente tem que voltar a memória para aquilo que a gente fez quando existiu o Covid. Porque o Covid, aliás, o Covid ainda continua entre nós, né? O Covid é um outro vírus que tem o mesmo comportamento em termos de transmissão desses outros vírus que a gente está falando agora, inclusive do vírus essencial respiratório. Então, todas aquelas medidas que a gente falava todo o tempo, é preciso que a gente volte a se recordar dela. Então, distanciamento físico, quer dizer, a gente precisa não ficar em locais aglomerados. Segundo, ter aquela mesma etiqueta respiratória que a gente tinha antes, de cobrir o nariz com lenço, com antebraço, na hora de tossir, espirrar. Né? Usar máscara. Ora, por que não? Usar máscara em local fechado, em local com pouca ventilação, no transporte público. Sempre procurar ficar, principalmente com os bebês, em locais ventilados e com pouca gente. Lembrar de novo da limpeza, desinfecção do ambiente, das mãos, não ficar tocando nos olhos, nariz e boca e depois tocar em lugar em tipo corrimão, maçaneta. Né? Para os bebês, aleitamento materno, aleitamento como ele pega faixas de crianças muito pequenas, o aleitamento materno é um grande protetor contra esses vírus. E quem está gripado, se isolar, né? Porque quem tem gripe, quem está com infecção respiratória, está transmitindo para os outros da mesma forma que a gente tinha aquelas transmissões do Covid. Então, todas essas medidas que eu elenquei, a gente aprendeu a usar no Covid. E a gente precisa continuar usando em todos os anos, em todas essas épocas do ano, porque é nessas épocas que tanto o vírus da Covid, como o vírus da gripe, do resfriado e da bronquiolite estão prevalentes. Agradeço ao médico pediatra Abimael Aranha Neto, que também é supervisor técnico da unidade neonatal da maternidade aqui de Campinas, que falou conosco. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela participação. Bom trabalho, ótima tarde para você. Obrigado, eu que agradeço, espero ter orientado os nossos pais, as nossas mães, no cuidado com seus bebês. Ótima orientação, muito obrigado. Agora 3h51.